No vídeo de hoje eu vou mostrar a estratégia de marketing premiada que me ajudaram a ganhar este prêmio aqui, o prêmio de Growth Hacker do ano. Ele foi entregue pelo Sean Ellis, que foi o cara que cunhou o termo Growth Hacking. E você vai ver nesse vídeo todos os detalhes dessa estratégia, passo a passo, do case que foi apresentado até eu ganhar esse prêmio. Se você não me conhece ainda, meu nome é Alex Compre, eu tenho mais de 20 anos de experiência em estratégia de marketing digital. Atualmente eu sou sócio, diretor de marketing, growth e projetos digitais da BRSA e também sou criador do método GPS, um método que ajuda profissionais de marketing e empreendedores a serem mais estratégicos que operacional. Se você estiver interessado em conhecer tanto a BRSA como o método GPS, o link vai estar aqui na descrição. Agora, contextualizando um pouquinho do que foi esse caso de sucesso, a gente inscreveu ele com uma semana antes do evento. Eu tive um problema de saúde, tive pedra no rim, imagina que situação. E aí, quando eu tive certeza de que eu poderia participar do evento, eu resolvi inscrever o caso de sucesso. E aí, trazendo algumas curiosidades aqui do que foi esse caso de sucesso, ela não se concretizou necessariamente no ano em que o prêmio estava sendo validado. Ele começou quando eu entrei na BRSA. Lá no início, em 2019, eu já comecei uma estratégia de crescimento, mas que teve os resultados apresentados nesse caso de sucesso, consolidando essa estratégia. Né? Então, aqui ainda tinha uma explicação. Aqui eu estou mostrando para vocês, inclusive, tá, gente, o caso de sucesso, o que foi entregue mesmo para avaliação da banca para poder me dar um prêmio. O que é o mais importante aqui para vocês, tá? De eu estar mostrando esse caso de sucesso. É que a estratégia que eu utilizei aqui, muitas das coisas que vocês vão ouvir, elas podem ser utilizadas na empresa de vocês também. É o famoso copia, mas não faz igual. Tá? Aqui tem técnicas e estratégias que podem ser utilizadas na sua empresa, mas você vai avaliar se o contexto que você tem hoje se aplica ao que eu vou mostrar aqui. Mas ainda assim, você vai aprender bastante coisa nesse vídeo, com as técnicas e estratégias que eu utilizei. E aproveitando, já que você está aqui comigo, aproveita para poder se inscrever no canal, para poder acompanhar os outros vídeos que que eu estou preparando aqui para você. Vai ser muito bacana ter você acompanhando. Então, a gente tinha uma ideia de que a gente também não ia ser premiado, né? Se a gente pegar essa última frase aqui, só o fato de conhecerem o que temos feito já será uma ótima oportunidade de aprendizado. Estava tão próximo do evento que a gente achou que a gente não ia nem, apesar de ter tempo de cadastrar o evento, o caso de sucesso, a gente acreditava que a gente mal seria avaliado. Tá? Então eu já fui pro evento já pensando mais relaxado, vamos dizer assim, né? No sentido de que pode ser que a gente não ganhe, mas se ganhar, pelo menos a gente está colocando nossa marca aqui no evento como um inscrito. Tá? Então, e aí a gente fala quem que é a BRSA, né? Que é uma agência de comunicação e marketing que atende empresas de tecnologia e inovação no B2B, que tem ciclos de vendas longos, caros e complexos. Então, a gente tem um ponto diferente aqui, que é uma agência que atende, que é nichada, porque atende só empresas de tecnologia. Então, assim, a gente estava navegando contra a maré, né? Porque naquele momento eu estava imaginando que só empresa de tecnologia, apesar de ter categorias de agência, mas não tinha, até onde eu sei, não tinha nenhum caso de sucesso da própria agência, poderia ter de cliente. E aqui a gente está apresentando a da BRSA, então acho que são pontos muito legais que mostram que a gente precisa confiar, né, no que a gente faz e principalmente no que a gente está fazendo para poder ter sucesso. Né? Então, qual que era o contexto desse caso de sucesso? Quando eu entrei, as finanças da BRSA elas não estavam muito boas. A agência tinha acabado de perder um cliente grande, 30% do faturamento e muita gente, resultando inclusive num corte de colaboradores. Né? Então, foi nesse momento que a gente precisava encontrar as maneiras de crescer. E coincidiu com a minha entrada em 2019 e foi quando também eu resolvi colocar o chapéu de growth. Esse é um momento importante e olha o contexto, né? A gente vive em bolhas, né? E muitas vezes a bolha do growth está relacionada com empresas de tecnologia. E mesmo
existindo um certo receio de todo o mercado com relação à agência, e que beleza, podem ter agências que não trabalham tão bem, mas tem agências que trabalham bem pra caramba. Assim como tem cliente que trabalha muito bem, tem outros que não trabalham bem também. Tá? Eu resolvi colocar esse chapéu de Growth Hacker e falar assim, eu vou aplicar esses conceitos que geralmente são aplicados em empresas de tecnologia aqui dentro da minha empresa. Tá? Então, hoje, naquele começo, meu cargo estava como Head de Growth. Hoje eu estou como diretor de Marketing, Growth e Projetos Digitais dentro da BRSA. Na verdade, não mudou nada o que eu fazia, porque eu continuei, eu sou sócio, continuo tendo os projetos, trabalho na área de marketing, só ajustei a nomenclatura mesmo. Tá? E outro ponto que a gente não está nesse case, você não vai ver só questões de marketing, você vai ver também área de vendas, áreas de RH, áreas de customer success, que é de sucesso de cliente. Então, aqui eu vou pedir para você abrir sua mente para poder entender como cada área contribui para o processo de crescimento também. E que muitas vezes não é só a parte de geração de leads. Tá? Então, o desafio aqui era retomar, reestruturar, né, retomar o crescimento da empresa e reestruturar o posicionamento da empresa, porque a partir disso a gente ia conseguir trazer novos clientes para a parte de assessoria de imprensa e também para a área digital. E aqui eu vou voltar o foco para mim, para poder trazer um ponto para vocês importante. Quando eu falo assim da reestruturação do posicionamento, quando a gente está trabalhando isso, mesmo sendo para empresas do B2C, tá? Mas é tão importante também no B2B, que é as empresas elas aparecerem, tá? Elas reforçarem. Você vai ver um vídeo, eu vou deixar um vídeo aqui como card para que você possa visualizar depois como é que eu vejo o mercado B2B, como é que eu vejo as etapas que existem hoje, que é de conhecimento, de relacionamento. Eu vejo uma maneira que você precisa gerar confiança nas pessoas para que elas comprem de você. É a mesma coisa uma marca. Você não vai comprar um tênis, você não vai comprar um produto que você não confia. Só que no caso do B2B, você também tem pessoas que você precisa confiar. Tá? Então, a minha visão, que é a visão crer, que crer significa confiar, está muito claro nesse posicionamento desde 2019 e que você vai ver mais detalhes no vídeo. Eu vou para um slide que está mais no final da apresentação, onde eu quero mostrar para vocês um pouco sobre estrutura de funil. Tá? Esse slide está no final do case, mas eu vou trazer para cá no nosso vídeo para poder ficar mais claro. Você pode ter o conhecimento de um funil de marketing convencional, onde você tem visitantes, você tem leads, você tem oportunidades e tem venda. Nesse case, por que essa estratégia o que eu acredito que é o diferencial dela? O meu funil, e isso eu uso até hoje, ele não é focado nessa premissa de visita, lead, oportunidade de venda. Ele é focado no usuário. E para isso existe o funil pirata. Vai ter um link no card também, onde eu explico o que é funil pirata para você. E ele é um funil que ele é utilizado em startup. Ele é utilizado em empresas de tecnologia. Por que eu trouxe ele para cá? Justamente pelo fato dele focar no usuário. E ele tem esse nome que vocês estão vendo aí, funil AR, funil pirata, justamente porque o acrônimo, né, AR, é como se fosse um pirata gritando, né? Eu não vou fazer essa mímica aqui para não complicar o vídeo, né? Mas o FreeWire ele é aquisição, ativação, receita, retenção e referência. Tá? Então, e vocês vão ver essa ordem que está do lado aqui no vídeo, né? É a ordem que eu estabeleci de onde trabalhar primeiro. E aqui, vou trazer aqui para a câmera principal para poder falar para você o seguinte. Se você, independente do funil que você utiliza na sua estratégia de marketing, se você começar pelo topo, sem conhecer o que está acontecendo nas outras etapas, provavelmente você vai perder tempo e dinheiro. Então, minha recomendação é
que você analise o funil de vendas que você tem, encontre quais são os problemas, quais são os gargalos que você tem, e a partir daí você passa a focar seus esforços onde você tem essas oportunidades e gargalos. Por quê? Porque você vai destravar o seu crescimento a partir disso. Não adianta você começar a fazer anúncio, sendo que você não tem um bom site. Esse bom site ele não gera leads para você e, consequentemente, não vai gerar lead qualificado para o seu time de vendas. Então, não vai funcionar. E é o que eu vejo muitas empresas fazendo. Muitas empresas elas começam querendo divulgar, querendo trabalhar rede social, querendo trabalhar artigo, sendo que nem sempre essas táticas elas vão funcionar para o mercado delas, tão bem quanto para outros mercados. Então você precisa avaliar onde você é melhor. E principalmente usando a matriz de impacto e esforço, ou priorização. Tá? Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês também no card falando sobre a matriz ICE Score, que foi criada pelo Chanelis e que você utiliza para poder priorizar as ações. Tá? Vamos voltar aqui, eu vou trazer lá para o começo da apresentação de novo, que agora sim eu vou trazer para vocês o que foi feito em cada um dos processos. Tá? Então vamos começar aqui pela primeira etapa, que foi receita. Onde que eu entendi que eu precisava atuar primeiro? E eu estou falando isso, gente, independente se você tem um time grande de marketing, mas principalmente para quem não tem time de marketing ou tem um time muito pequeno. Você precisa direcionar esforços, e aqui foi o que eu fiz. O primeiro lugar onde eu atuei foi em cima de vendas. Qual foi o KPI que eu relacionei aqui para a parte de vendas? SLA, que é o acordo de vendas. Então eu vou deixar também um vídeo no card aqui explicando o que é o Sales Level Agreement, esse KPI que ele é tão importante no B2B, mas pouca gente utiliza. E também a quantidade de vendas que a gente estava fazendo, a quantidade de vendas efetuadas. Então, qual foi o nosso MVP? MVP, se você não sabe, é Minimum Product Valuable, é mínimo produto viável. Né? Então, no nosso caso aqui, qual que era o nosso mínimo produto viável? Era uma apresentação, a gente queria validar um formato novo de entrega de serviço e para isso a gente preparou essas ideias e foi para o mercado para poder divulgar essa ideia. E detalhe, a gente não fez anúncio, a gente não fez post em rede social, a gente foi direto nas pessoas que estavam pedindo proposta para poder validar a ideia com elas, se elas gostavam da ideia de um modelo de serviço que até então a gente não via igual no mercado. Tá? Então o primeiro passo, ao invés de a gente focar em aquisição e geração de lead, foi trazer vendas para o processo de growth. Tá? Então desde o início a gente mantém reuniões com vendas para poder revisar ICP, para poder avaliar a estratégia e também validar hipóteses, novas ideias que a gente pode trazer para ver se tem resultado. ICP é Ideal Customer Profile, é o seu perfil de cliente ideal. Eu também tenho, eu vou deixar no link na descrição para você um material onde você consegue preencher o seu ICP e principalmente distribuir para o seu time para que todo mundo fique ciente. Ele é um PDF onde você só escreve e junto vou também deixar na descrição uma aula sobre como montar o seu ICP, tá? E a nossa MVP, como eu falei para vocês, ela foi uma apresentação para poder validar o processo que na época a gente chamou de Effective Marketing. Então o propósito foi produtizar o serviço, então assim, vender as etapas daquele serviço para esses potenciais clientes. Então com isso, cada reunião que a gente fazia, a gente anotava as objeções, anotava onde a gente precisava melhorar a apresentação e onde esses potenciais clientes, esses prospects, apontavam para a gente o que precisava melhorar e ia melhorando o nosso discurso e também a nossa apresentação. Tá? E o ponto aqui, vou trazer aqui para a minha tela inteira, além de produtizar, a gente precisa entender o seguinte, que a gente precisa simplificar o processo para essas pessoas. Quanto mais simples for a maneira que você falar, quanto mais impacto você coloca na simplicidade do processo ou na simplicidade da sua comunicação e mostrar um estágio inicial de onde a pessoa sai e um estágio final de onde ela vai estar, vai ficar muito mais fácil da pessoa entender o seu produto ou o seu serviço. Então a gente esqueceu o jargão de mercado, a gente tentou facilitar, na época a gente fazia até analogia
com um foguete. Se você entrar no site da BRCA hoje, você vai ver que ainda tem provavelmente você vai encontrar esses passos, né? A gente tinha lá o Ready to Go, que é o momento de lançamento, Set the Course, que é a definição de objetivo, The Journey, que é a estratégia de fato sendo executada, e o Flight Control, que são as métricas que a gente utilizava, né? E utiliza dentro de um projeto. Então, isso ajudou bastante as pessoas entenderem como é que era o processo, para que aí elas pudesse ficar mais fácil delas aprovarem ou comprarem esse tipo de serviço. E depois a gente foi para a etapa de aquisição, que aí a gente precisava mesmo validar. Depois que a gente validou essa ideia, teve esses insights com pessoas que estavam propensas a comprar, a gente foi para o mercado para buscar esse Product Market Fit. Então, assim, é tentar encontrar o nosso mercado, o nosso hotspot, né? Esse é um termo que é utilizado, onde é que está a nossa mina, nosso pote de ouro, né? Para poder conseguir clientes, empresas que querem esse tipo de serviço. Tá? Então, quais foram aqui os nossos pontos principais? Aí sim a gente entra com visitas no site e leads como KPI. Né? Então, a gente tinha o objetivo de validar canal. Tá? Então, aqui um dos pontos que eu encontrei como canal a ser validado foi a parte de SEO. Porque vamos pensar o seguinte, tá? Se você está construindo o seu site, você precisa construir para que ele seja otimizado para algum termo. Não adianta você querer otimizar para todas as palavras-chave. Você precisa focar num termo. Então, o que eu fiz aqui? Foi buscar, dentro da jornada de compra desse cliente, qual momento ele procuraria o nosso serviço ou um serviço de agência no Google. Quando eu encontrei essa palavra-chave, então isso é um exercício que você pode fazer também, é buscar essa palavra-chave para poder pensar em como otimizar o seu site. Então, e foi isso que eu fiz aqui, né? Então a gente desenvolveu um novo site para poder posicionar para uma busca, e naquele momento era agência de marketing B2B, e se eu fosse estender um pouquinho mais uma palavra-chave de cauda longa, agência de marketing B2B para empresas de tecnologia. Tá? Então, qual era o motivo? Na jornada de compra, de quem compra o serviço de agência, a empresa, elas buscam uma agência em 3 momentos. A agência atual ela não é estratégica, não traz resultado, ou ela precisa de uma agência nichada, como é o caso, nosso caso, que são empresas de tecnologia. Então, todo o meu processo de criação do site foi em cima disso. Essa é uma versão que ficou até 2022, se eu não me engano, né? E a gente conseguiu posicionar para esse termo, isso olhando posição média, na posição 2.3, então sempre oscila, assim, agora a gente deve estar em primeiro, mas sempre oscila sempre nas primeiras posições. E se eu estou nas primeiras posições, eu ganho mais tráfego. Tá? Então, quando você deve utilizar uma estratégia como essa? Se você entende que tem uma oportunidade de SEO que deve ser aproveitada. Se você está se você usa uma palavra-chave onde ela é muito concorrida, né? Qual que é o caminho? É você tentar estender, né, aumentar o comprimento dessa palavra. Então, agência deve ser uma palavra muito concorrida. Agência de marketing é concorrida, mas um pouco menor. Agência de marketing B2B, um pouco menor. Uma concorrência um pouco menor. Para empresas de tecnologia, menor ainda. Tá? Então, quando você olha isso, você com certeza está encontrando seu espaço ali dentro do SEO para poder posicionar a sua empresa. Então, a gente teve alguns momentos até de queda, provavelmente algumas mudanças do Google e tal, mas a nossa posição sempre ficou ali entre primeiro e segundo. Então, se eu tenho visita qualificada de gente que está procurando agência de marketing B2B, então eu tenho uma propensão de tráfego qualificado e de leads que são qualificados. Então a minha posição, a minha estratégia de geração de lead, ela já começa com a minha estratégia de SEO. E aí, quando a gente olha para a qualificação do lead, a gente acaba tendo muito menos trabalho em qualificar, porque eu já tenho um tráfego qualificado desde o início, eu não estou atirando para todos os lados. O terceiro ponto ele foi de ativação. Então, se a gente fazer uma analogia com o software,
Qual que é a etapa de ativação? Por exemplo, quando você faz o seu cadastro numa ferramenta. Então você ativou o seu acesso àquela ferramenta. No nosso caso aqui, eu entendi que eu precisava que a ativação dos leads era quando não era quando a pessoa pedia proposta, e sim quando ele era aceito por venda. Então, quanto mais lead aceito por venda, melhor o meu desempenho junto com a equipe de vendas. Porque a gente não está medindo só qualidade, a gente está medindo a quantidade. Vou voltar aqui para a apresentação. Então, nesse momento aqui da ativação, o nosso KPI principal era SAL, que é Sales Accepted Leads. Não adianta nada você gerar lead para venda se o time de vendas olha aquilo lá e fala, putz, esse lead não é bom. Não, então a sua estratégia ela não está dando certo. Isso no B2B, focando no B2B. Tá? Então, a qualidade dos leads ela é sempre muito importante. O que isso quer dizer na prática, tá, gente? Quer dizer que muitas vezes você pode ter uma quantidade de leads menor, mas leads que são mais propensos à venda. Não é problema nenhum você gerar menos lead desde que eles sejam propensos para venda. O problema é você gerar muito lead ruim ou quando você não gera nenhum que também não serve para nada. Tá? Então, nesse ponto aqui, a gente já tinha um canal orgânico como mais forte, gerando oportunidades de negócio para a gente. E um caso curioso que eu trago para vocês aqui, curioso não, mas de atualização, né? Que depois de um certo momento, e aí eu vou deixar isso para um outro vídeo, para mostrar como é que foi a minha estratégia do LinkedIn, a gente começou a gerar muito tráfego orgânico para as palavras-chave para a palavra-chave BRSA. Então, gente que provavelmente conhecia a gente de outros canais, não necessariamente o LinkedIn, mas que ao tentar procurar a gente no Google, ia lá e buscava pelo nome da agência. Então, quando a gente olha o Search Consoles, e se você tiver dúvidas sobre o que é essa ferramenta e quiser saber mais, comenta aqui embaixo no vídeo e aproveita já e segue o canal para que eu possa saber que você tem dúvida e eu possa criar um conteúdo sobre o Search Console. Então a gente já tinha o nosso hotspot, vamos dizer assim, bem consolidado, porque eu estava trabalhando num momento onde as pessoas, se eu não tenho nenhuma indicação, eu vou procurar onde? Eu vou procurar no Google. E aí quando a pessoa ela entra no site, eu tenho uma ótima experiência para aquela pessoa. Ela olha, é o que eu estava procurando, é uma agência que é nichada e vai poder me ajudar. E podem me ajudar, inclusive, pela maneira como eles estão entregando. Então vejam só, né? Então eu tinha o SAL, né? Que é o Sales Accepted Leads aqui, por canal. Então você vê 88% de busca orgânica. Oportunidades, né? Que são, depois que o lead foi aceito por venda, ele vira oportunidade. 90% desses 82 viravam uma oportunidade. E até esse momento aqui, tá? 100% das vendas que a gente fazia por ações de marketing, né? Estou tirando dessa conta aqui indicações, por exemplo, 100% era busca orgânica. E se a gente for pensar em custo de aquisição de cliente, nosso custo de aquisição de cliente ele vai lá embaixo, porque eu não estou investindo em mídia, por exemplo. Nosso investimento de mídia era muito baixo e basicamente para poder buscar outras palavras, colocar BRSA com outros termos que a gente acreditava que poderiam gerar tráfego ou fazer teste. Tá? Então aqui esse momento ele é super importante. E por que ele chama muita atenção numa premiação onde avaliam os cases de crescimento usando a metodologia de Growth Hacking? Porque o Growth Hacking, e eu vou deixar um vídeo também aqui na descrição para falar o que é Growth Hacking para você, mas basicamente é você encontrar formas de crescimento com custo mais baixo. Tá? Então aqui eu encontrei um custo mais baixo de aquisição e de fechamento de negócio. Tá? E aí depois, lógico, eu consegui trazer esses clientes. E aí vem a retenção. Tá? Com mais projetos eu preciso reter, porque se eu retenho esses projetos por mais tempo, então pensa no seu serviço ou no seu produto. Quanto mais você vende para a mesma pessoa, melhor. A mesma coisa de serviço. Quanto mais tempo você tem aquela pessoa, o tempo, o ciclo de venda daquele cliente, ele é muito melhor. Tá? E aí a gente começou a olhar os canais, as áreas de RH e de sucesso de cliente como uma alavanca de crescimento para a empresa, porque se eu estou trazendo clientes novos e estou mantendo por mais tempo, eu estou crescendo
a minha empresa. E aí um detalhe que eu acabei não comentando no começo do vídeo, mas tanto o foco, né, de resultado desse caso de sucesso, ele está em faturamento e aumento de caixa. Então você pode ver, o foco desse projeto, e é importante você olhar marketing, estratégia de marketing desse jeito, ele tem que estar focado em métricas de negócio, em faturamento, em caixa, em margem. Não adianta a gente pensar só em quantidade de lead. Quantidade de lead ele é importante, mas eu preciso fazer dinheiro com esses leads. Então, quando eu apresentei esse case, ele não foi pensando em falar assim, olha, eu gerei tantos leads. Não, eu gerei tantos negócios e isso ajudou em métricas de negócio importantes para a minha empresa, para o crescimento da minha empresa. Tá? Mas voltando aqui, né, então o RH e CS tinha dois objetivos. Primeiro, Employee Experience, então a experiência do colaborador, e Customer Experience, que é a experiência do cliente. Por que Employee Experience? Tá? Primeiro, trabalhar num nicho, como o nicho de tecnologia, exige que você tenha pessoas preparadas e com experiência para poder trabalhar com empresas de tecnologia. E quando você não tem isso no mercado, é difícil contratar pessoas com experiência em tecnologia, você precisa formar essas pessoas. Então, quanto mais pessoas formadas, treinadas para trabalhar com esse tipo de mercado, melhor para eu poder vender, porque eu posso falar que eu tenho especialistas junto comigo. Então, a retenção não é só de cliente, a retenção também é de colaborador. Então, fica a pergunta, como é que você está retendo seus colaboradores para poder continuar entregando excelência no seu serviço? Porque não é o resultado, ele é super importante, é o que mantém uma empresa junto com uma agência, mas a experiência que ela tem nessa jornada faz muita diferença na hora de decidir se o resultado não foi tão bom. E vai acontecer isso. Né? É importante frisar que a gente não vai ter resultado o tempo inteiro. O crescimento, vocês vão ver no gráfico que eu vou mostrar no final, então acompanha até o final do vídeo, ele é feito de pequenas vitórias, ele é feito de subidas e descidas, subida e descida, subida e descida, mas que num contexto geral você tem um crescimento. Né? Então, trazer isso, reforçar isso, em ter um time sólido, ajuda na retenção também de projeto. Então a gente criou o BRSA Academy para treinar os novos colaboradores sobre mentalidade de crescimento, objetivo, metas da empresa, gestão de projetos, entre outros. E aí a gente também começou a aplicar como KPI, que nessa parte de retenção, o CSAT, que é o Customer Satisfaction. Então se você tiver alguma dúvida sobre isso, pode deixar no comentário. E o ENPS. Também é outro termo, que se você tiver dúvida, pode deixar no comentário, que se tiver bastante gente com dúvida sobre isso, eu crio o vídeo para poder ajudar vocês. Mas basicamente, CSAT, satisfação de cliente, de 1 a 5, o quanto a empresa está satisfeita com o serviço que a gente está oferecendo, e o NPS, de 0 a 10, o quanto ela indicaria a BRSA para uma outra pessoa trabalhar. Né? Então, quando a gente olha no caso do CSAT, né, a gente tem aqui 90, né, de 100. Então, uma experiência muito alta dos clientes com o serviço que a gente está oferecendo. Né? Isso, na época, hoje a gente já tem mais de 300 respostas, aqui a gente estava com 207, e aqui uma imagem do BRSA Academy para mostrar para vocês a parte de treinamento, tanto para colaboradores e em alguns momentos a gente fez para clientes também. Né? Aí, gente, a gente chega aqui nesse fluxo, nesse funil, o funil pirata que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, como é que eu trabalhei o funil. Então vocês podem ver que eu não trabalhei ele de cima para baixo, eu comecei ele do meio. Né? Comecei ele na parte de receita, a parte que eu achava que tinha um gargalo e que tinha oportunidade também. Aí eu fui para aquisição, aí eu fui pensar em visita, fui pensar em geração de lead, aí eu tenho a ativação, que a experiência, no nosso caso aqui, que era o pedido de proposta, a experiência da pessoa pedir proposta e já receber um pedido de agenda, enfim, o processo ser rápido para a experiência dele ser boa também, e a gente chegar antes da concorrência foi um fator importante. Né? Aí depois vem a parte de retenção que eu comentei, e aí depois a gente tem a parte de referência, que é algo que a gente ainda está trabalhando, que aí é a parte de indicação.
pessoas que não só trabalharam com a gente, mas pessoas que foram atendidas, empresas que foram atendidas pela gente, que nos indicam para outras pessoas. Tá? Então, esse é um fator dentro do funil pirata que também é muito importante e que para a gente, claro, é um canal de uma alavanca de crescimento super importante. E aí, gente, a gente chega com um gráfico de crescimento da empresa para poder mostrar para vocês o quanto que a gente cresceu de 2019 até 2023. Então, ó, esse é o gráfico de faturamento da empresa, né? E vocês podem ver aí que a gente tem uma comparação aí um pouquinho mais antiga, mas que ajudou a gente. Então, a gente mostrou primeiro de 2021 a 2022 o quanto que a gente aumentou faturamento e caixa, e a comparação aqui, o projetado, a gente ficou bem próximo disso em 2023, que foi tanto de faturamento e de caixa. Em 2023 um pouquinho menor, mas ainda assim mantendo um fluxo de crescimento, porque vocês podem ver, né, como eu mostrei, a gente tem aqui as pequenas vitórias, né? Isso é que faz o crescimento da empresa e também a escalabilidade de empresas de tecnologia. Não é uma curva, o crescimento ele não é uma curva reta, uma curva inclinada para cima e lisa. Ela é essa curva que tem altos e baixos aqui, mas vocês podem ver que são pequenas vitórias que a gente vai tendo e o acúmulo de pequenas vitórias vai formando o crescimento. Mesmo em situações como essa, onde tem uma queda muito grande, a gente ainda consegue retornar, porque a gente teve aprendizado. Cada uma dessas quedas aqui são aprendizados que ajudaram a gente a ter as vitórias seguintes. Então, resumindo a história aqui para vocês, gente, usem isso como referência. Lógico, não façam igual, porque provavelmente no seu mercado você vai ter outro contexto, mas usem esses ensinamentos, usem essas informações que eu trouxe aqui para vocês para poder montar a estratégia de vocês. Porque como eu disse para vocês, né, a gente tem um crescimento pautado primeiro no orgânico, que veio de uma identificação de oportunidade do orgânico, e depois a gente foi trabalhando o nosso posicionamento, que era a maneira como a gente se posicionava, a maneira como a gente oferecia, e aí depois a gente vem para a fase que eu vou contar no próximo vídeo, como a gente utilizou LinkedIn para poder ajudar no crescimento e posicionar a BRSA como referência no mercado.